Olá, meus queridos, Shalom. Espero que todos vocês estejam muito bem. Estamos retornando com a quarta aula de História de Israel. Que o Criador vos abençoe com toda sorte de bênção. Nesse momento, vamos iniciar. Estamos interagindo sobre o tema cronologia bíblica. Já falamos de Abraão, falamos do Êxodo, Moisés, tivemos algumas coisas interessantes ali a respeito do nome, dos epítetos. Tudo isso vocês já viram através do conteúdo oferecido. Demos um pouquinho de continuidade para falarmos acerca do período chamado teocrático. Então, o período teocrático antecede a monarquia, descrita como monarquia unida, governo saúdico, davídico e salomônico, e se refere ao período do juizado, né? No livro de Juízes, nós temos a citação de 13 juízes, e entre eles nós temos Oteniel, Baraque, Débora. O caso de Débora é um caso fantástico, porque é uma mulher, profetiza e lidera o exército contra o general da Síria, e ainda diz para Baraque que se ela for na batalha, a honra será dela. E é o que acontece, né? Então, é um caso muito complexo. Capítulo 5 de Juízes, ele notifica o cântico de Débora. E o cântico de Débora é complexo. É complexo porque o tipo de hebraico do cântico de Débora, ele denota uma época mais anterior. Claro que todas essas narrativas não são construídas nessa época, tá? Moisés não escreveu o Pentateuco. Moisés, se é um personagem do ano 1200 ou 1445 a.C., essas datas nem existiam o hebraico ainda. Tá? O começo da escrita paleo-hebraica influenciada pelo semítico cananeu não existia ainda. Tá? Acho que agora complicou. Quando se pensa em Pentateuco escrito por Moisés, não é com dados históricos, são por intermédio da tradição mosaica ou da tradição israelita. O próprio Jesus ele faz a citação na passagem de Lucas, quando é descrito, quando ele descreve a questão da crença de vida pós-túmulo, e ele fala do Lázaro que foi para o seio de Abraão ser consolado, do rico que foi atormentado. O rico pede para ir avisar os seus parentes sobre aquele lugar, e não foi possível, porque já tem Moisés e os profetas. A citação de Moisés e os profetas era para se referir à Torá. A Torá seria o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Os 5 primeiros livros da Bíblia, que, diga-se de passagem, não estão corretos. Eu vou anotar aqui também para que eu possa disponibilizar o vídeo dos 5 primeiros nomes do Pentateuco, os corretos, né? Os nomes em hebraico mesmo, para que vocês tenham acesso. Ou seja, meus queridos, nós temos toda essa questão do Pentateuco, da tradição, do Josué, que é o líder posterior a Moisés, que também não é autor do livro de Josué. Percebam que o Pentateuco e as descrições de Moisés estão sempre na terceira pessoa. E disse Deus a Moisés, e não, e disse Deus para mim. E é a mesma coisa com Josué. O livro de Josué apresenta um redator descrevendo o fato, né?
e Deus falou com Josué, esforça-te, etc. E nunca aí Deus falou para mim. Nunca é colocado na primeira pessoa, mas sempre na terceira pessoa, porque é um redator bem posterior fazendo menção à tradição, fazendo menção ao ocorrido. Mas isso é bem posterior. Nós vamos ter aí indícios do paleohebraico no século IX antes de Cristo. Então, isso é muito complexo, né? Moisés estaria, talvez, entre o século XII, há quem tente datá-lo o século XIV, é uma época que nem existia ainda o paleohebraico. Tá? Então, é interessante analisarmos a história de Israel por intermédio dessas questões arqueológicas, porque aí a gente consegue distinguir tradição judaica influenciada na hermenêutica cristã, propriamente dos achados arqueológicos que nos levam a um outro caminho interpretativo. Tudo bem? Então, Josué, os 13 juízes compostos no livro de Juízes e, por fim, os 2 juízes apresentados na literatura de 1 Samuel. Nós temos propriamente o próprio Eli apresentado, seria o 14º juiz, e o Samuel, que seria o 15º juiz. E com Samuel encerra-se o juizado. Lembrando que Samuel ele tem uma tríplice função. Ele é profeta, ele é juiz e ele é sacerdote. Profeta, juiz e sacerdote. Todas essas funções descritas referindo-se a Samuel. E ele é o responsável pela ordenação do primeiro monarca, né? Para que possa se iniciar o período de monarquia unida. Temos então entre o ano 1100 antes de Cristo o Saul, aproximadamente 1100 antes de Cristo, Saul, primeiro monarca de Israel. Isso é muito interessante como Saul ele é apresentado e depois é inserido o personagem Davi no meio de tudo isso, né? Davi ele é um personagem que ele vai contrastar Saul em algumas características. Ele é colocado como alguém que é segundo o coração de Deus, em detrimento de Saul, que aborreceu a Javé. E essas tradições Saul-Davi talvez podem representar o conceito traditivo do autor posterior, numa tentativa de colocar Saul como Israel, ou seja, o reino do norte que aborreceu Javé, e Davi como o reino do sul, que ali é segundo o coração de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Antigo Testamento ele foi produzido grande parte o período pré-exílico pelos sulistas. Isso é chamado de redação deuteronomista sulista. Então, na redação deuteronomista sulista, nós temos essas questões, né? Ou seja, meus queridos, nós temos a tentativa de olhar o Reino do Norte sempre de forma negativa. O Reino do Norte é um reino de forma negativa em detrimento ao Reino do Sul. O Reino do Sul é o reino que tem reis bons, tem Josias, tem Ezequias, tem alguns reis bons em detrimento do norte, que é todo mundo ruim. Né? Todos os reis do norte são reis descritos como aqueles que não se desviaram dos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar no pecado de idolatria, construindo os bezerros de ouro em Dan e em Betel,
e fazendo com que os nortistas não viessem descer para o sul, em Jerusalém, que era onde estava o templo salomônico. Então, existem conflitos traditivos que talvez justifiquem a construção de determinados personagens, né? Isso é muito característico do mundo antigo, né? Justificar algumas tradições por intermédio da construção da literatura e justificar as suas guerras santas por intermédio da vontade de Deus. Eu acredito que muitas barbaridades são efetuadas sempre no nome de Deus. Mata-se mais em nome de Deus do que em nome de qualquer outra coisa. Quando uma determinada pessoa ela diz, não, aquela terra é minha porque Deus nos deu aquela terra. Isso foi muito forte no período da história do cristianismo, no chamado período das cruzadas. Tinha-se ali guerra entre Jerusalém e guerra contra os sarracenos, liderados por Saladino. Depois os cristãos vêm batalhar contra Saladino, os árabes, e é sangue para todo lado, porque todo mundo está dizendo que Deus deu a terra de Jerusalém para eles, e mata-se milhares de pessoas por uma ideologia religiosa por trás de um Deus que, colocado nessa perspectiva, é um assassino tirano que mata todo mundo. Claro que, numa concepção teísta, o Criador não tem nada a ver com toda essa problemática. Eu acredito que é mais o desejo egocêntrico dos governadores, dos líderes, de crescer e conquistar, abrangendo os seus domínios de terra e água, do que propriamente o Criador preocupado com tudo isso. Talvez o Criador sempre quisesse que os seres humanos tivessem um diálogo como um diálogo de dois amigos, mas esse desejo desenfreado de crescer e conquistar, sempre subjugando o outro, tem levado o ser humano a milênios, já nessa questão de matanças e assassinatos. Mesmo antes da ideia de um Caim matar o Abel, já existia muitos assassinatos e as chamadas guerras santas. Então, continuando, meus queridos, nós teríamos a sucessão do governo saúdico por intermédio do governo davídico, e é datado entre o ano 1050 e 1040 a.C., tá? O governo de Davi. Depois nós teríamos o governo salomônico, a morte de Salomão e a divisão dos reinos. A divisão dos reinos. Reino do Norte. Com Jeroboão, filho de Nebate, que discorda de Roboão, filho de Salomão, pelo fato de Roboão ele aumentar os impostos. Então Jeroboão pega 10 tribos, vai para o norte, e ali nós temos a tradição da origem de Samaria, o norte, com Jeroboão, 10 tribos, tendo a capital em Samaria, em detrimento de Roboão, que permanece nas regiões do sul, com capital em Jerusalém, tendo posse também do templo. O templo construído propriamente pelo seu pai, Salomão, o templo salomônico. Então, a divisão do reino se dá na cronologia entre o ano 931 a.C. Anotem aí, 931 a.C. Vou tomar uma água aqui na minha caneca nódica. Pensa numa caneca que dá o que falar? É só um viking, né? Um nódico, muito interessante também a concepção religiosa nódica. Mas fica para um outro tema.
Tudo bem? 931 antes de Cristo. Divisão do Reino do Norte, divisão do Reino do Sul. O norte é descrito com alguns monarcas, entre os grandes conhecidos está Onri, está Acabe. O sul também tem os seus respectivos monarcas, e duas datas de grande importância são as datas do ano 722 a.C., quando o reino do norte é dominado pelos assírios, sobre a força de Sargão II. Sargão II domina o norte, conquista os nortistas, deporta grande parte dos nortistas para a Assíria, e esses nortistas que moram em Samaria, possivelmente chamados de samarianos, eles agora, a grande parte são deportados, alguns remanescentes permanecem. O rei da Assíria traz havitas, cuxitas, tais pessoas de várias localidades para Samaria, junta-se as raças e possivelmente, claro, esse nome ele pode ser posterior a isso, mas aí começa-se a pensar em samaritanos, né? Ou seja, samaritanos, que é uma espécie de remanescente da Israel Norte, misturado com os outros povos que foram inseridos na Assíria. Não são mais uma raça, entre aspas, pura, são uma raça misturada, e possivelmente isso é uma das críticas dos judaítas para com os nortistas. Os judaítas, eles se acham ainda puros, porque, né, não tiveram uma mistura como o norte. No entanto, você tem nortista sendo deportado para a Síria, nortista permanecendo em Samaria e nortista descendo para o sul. Por quê? Porque os arqueólogos eles notificam que nessa época houve um crescimento populacional no sul, e isso injetou mais trabalho e fortaleceu a corrente econômica do sul. Ou seja, vieram vários nortistas para o sul cresceu, cresceu a economia, cresceu o poder militar, cresceu o poder bélico, o sul ficou mais forte, né? E aí o sul começa a trabalhar uma outra ideologia, né? Nós agora somos invioláveis. A inviolabilidade de Sião. Ou seja, nós somos um povo inexpugnável, ninguém agora pode nos vencer. Claro que os sulistas, eles perceberam que eles cresceram, aí começaram a trabalhar na teologia da inviolabilidade de Sião. No entanto, o império que estava vindo, ele era o maior império do mundo. Era o Império Babilônico. O Império Babilônico estava vindo como um rolo compressor, e ele já tinha se libertado da Assíria no ano 626 a.C., quando Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, rei da Mesopotâmia, faz aliança com Ciaxares, rei da Média, e essa aliança resultou num duelo contra os assírios. Os assírios foram derrotados e a Mesopotâmia se libertou da Assíria e se tornou a grande potência, originalizando-se a terceira dinastia, a dinastia caldaica, que tem o seu apogeu com Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, no ano 605 a.C., que é o ano que eles marcham contra o Egito, vencem o Egito e marcham contra Jerusalém e conquistam Jerusalém. Então, a partir daí, nós vamos ter agora a dominação babilônica, a deportação de alguns sulistas,
para a Babilônia. E aqui finalizamos esta quarta aula. Que o Eterno vos abençoe com toda sorte de bênção e até a próxima aula.